Queridos, quem me conhece, sou a pastora Michele. Você que nos acompanha aí pela internet, eu estava acompanhando ali, nós temos pessoas de vários estados do país que nos acompanham, você sabia? Do Paraná, Rio de Janeiro. Um abraço a nossos queridos que estão nos acompanhando e que você possa sentir, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, no hospital, o mesmo que nós estamos sentindo aqui, que a presença do Espírito Santo te invada de tal forma e que essa palavra possa falar com você aí onde você está. Que Deus te abençoe, fique conosco até o final dessa transmissão e vá interagindo aí pelo canal também. Queridos, quando o Espírito Santo falou comigo, foi essa semana, sobre essa palavra, ele começou a gerar uma inquietação tão grande dentro de mim. Quem me conhece sabe que eu fujo de estar aqui em cima. Eu fujo de exposição. Eu não gosto. Mas eu tenho entendido que eu tenho como propósito falar para outras pessoas. Que Deus colocou algo dentro de mim que eu carrego, não para mim, não para me aparecer, não para me vangloriar, mas que Ele colocou algo dentro de mim que eu carrego para compartilhar com outras pessoas. Então você que acompanha minhas redes sociais, ultimamente eu tenho colocado alguns textos e eu confesso a dizer para você que é uma luta diária. Todo dia eu brigo com Deus, porque eu não quero postar um texto e jamais uma foto minha. E Ele pede justamente que eu coloque a minha imagem, e isso é uma luta. Porque tudo que eu poderia escolher, se fosse da minha vontade, era ficar escondidinha no meu cantinho. Quem me conhece a fundo sabe que eu sou assim. E isso tem sido um trabalhar de Deus na minha vida. E pode ter certeza que aquilo que eu posto é aquilo que eu estou vivendo no momento. Se eu não postei nada no dia, porque aquele dia eu não quero postar. Não que Deus não falou nada, mas aquele dia eu não vou postar. E aquilo que eu estou postando naquele dia é porque Deus trouxe aquela palavra naquele dia e naquele momento para que eu poste. Por que eu estou falando tudo isso? Eu costumo e gosto muito de ser transparente em tudo que eu faço. Se eu não estou bem, eu não estou bem. Eu não vou fingir, eu vou buscar lutar, melhorar, para ficar bem. Mas eu não gosto de viver aquilo que eu não sou. E nos últimos dias, desde março para cá, nós estamos vivendo dias bem atípicos, não é verdade? E uma das coisas é que nós fomos obrigados a usar máscaras. E muitas vezes, antes da pandemia, nós já vivíamos escondidos por máscaras. Mas não essa máscara que você está usando aí. Máscaras que nós criamos. Máscaras de uma falsa vida. E a palavra que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração é que eu deveria falar um pouco sobre viver de aparência e de viver na essência. Hoje, diante de toda a realidade, diante de redes sociais, nós somos muito tentados a viver de aparência. Ter o corpo igual ao do fulano, a roupa que a blogueira tal usa, a maquiagem da fulana, o carro do status. Falar como alguém que eu admiro. Aparência. Viver de rótulos, de embalagem. E a nossa essência? Nós temos nos preocupado? Nós sabemos qual é a nossa essência? E o texto
que eu gostaria de meditar com você nessa noite são apenas 3 versículos. É uma passagem bem curta, mas de extrema profundidade. E é a passagem da figueira estéril. Ela está em Marcos 11, do 12 ao 14, se você quiser acompanhar. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora eu gostaria de te convidar a fazer uma viagem comigo nesse texto. Quando eu leio alguma coisa, algum versículo, alguma passagem na Bíblia ou algum livro, eu gosto de mergulhar realmente na história. E eu gostaria de te convidar a fazer essa viagem comigo também. Jesus provavelmente teve um dia exaustivo com seus discípulos, estava cansado, eles andavam muito a pé, talvez enfrentou calor. Muitas pessoas devem ter pressionado ele, pedindo que fizesse alguns milagres, alguns provavelmente pedindo algum conselho. E no final desse dia, com certeza, Jesus estava cansado. Ele era homem. Ele veio na terra como homem. Então, assim como eu e você, depois de um dia exaustivo, ele deveria estar muito cansado. E os versículos falam que Jesus teve fome. E ao ter fome, ele observa uma figueira. Ele olha para essa figueira e vê que nessa figueira existem muitas folhas. E Jesus chega mais perto dessa figueira. E ao se aproximar dessa figueira, ele vê que ela apenas tem folhas. Ela não tem frutos. Agora, parando um pouquinho nos versículos, eu fui fazer uma pesquisa para entender o porquê. Porque num primeiro momento, eu fiquei com uma pena da figueira. Porque Jesus chega diante da figueira, observa que não tem frutos, mas ali no versículo fala que não era tempo de figos. E aí Jesus faz o quê? Ele amaldiçoa essa figueira e diz que não tenha mais frutos de ti. E aí eu fiquei pensando, tadinha da figueira, por que Jesus não deu uma segunda chance para ela? Por que ele não orou e não fez ela frutificar? E aí eu fui estudar o porquê. Como se dá a frutificação da figueira? E eu vi que a figueira, diferente de outras árvores frutíferas, quando ela está se preparando para frutificar, caem todas as suas folhas. Ela fica literalmente nua. Só a árvore e os seus galhos. E aí começam os brotos. Começam a aparecer as flores. Das flores, os primeiros figos. E só depois de virem os primeiros figos é que vêm as folhas. A questão de Jesus ir até essa figueira e amaldiçoar não era o porquê daquela árvore não ter figos. A questão principal que Jesus queria falar através dessa passagem não eram os frutos, mas era ela ser aquilo que ela não era. Era aparentar uma coisa que ela não era. Aquela figueira vivia de aparência e não na sua essência. Quando Deus ele criou cada árvore frutífera, ela tinha um propósito. A figueira, o propósito dela, dar figos.
a macieira, a maçã, e cada árvore, segundo a sua espécie, cumprir o seu propósito. Eu e você, nós fomos criados com um propósito único: dar frutos, viver a nossa essência e não viver de aparência. Naturalmente, a figueira, ela apresenta os seus frutos bem antes de cobrir de folhas. Sua folhagem, nesse texto, provavelmente era exuberante, ela deveria chamar muita atenção. E provavelmente, ao lado dessa figueira, existiam outras figueiras que Jesus não menciona, porque provavelmente elas deveriam estar como elas eram para estar naquela época, sem folhas e sem frutos. Jesus, ele chega diante dessa figueira não para ensinar ou exortar a árvore, mas através dessa árvore ensinar aos seus discípulos. Assim como ele quer ensinar a mim e a você nessa noite. Jesus, ele está chegando diante de mim e de você nessa noite. E ele quer fazer um diagnóstico. Como nós estamos nos encontrando hoje? O primeiro diagnóstico que ele quer fazer para cada um de nós é sobre a nossa aparência. Nós temos vivido de aparência? A figueira, ela tinha aparência de ter, mas não tinha. Parecia ser, mas não era. Ela enganava, iludia, passava por algo que não era e que não possuía. O exterior estava lindo, cheio de folhas verdinhas, enquanto que as outras árvores, devido à estação do ano, estavam sem folha alguma. Essa figueira, ela parecia ter frutos. Em muitas outras passagens, Jesus, ele critica fariseus, hipócritas, pessoas que diziam ser e não eram. Muitas vezes, nós representamos ser pessoas que nós não somos. Eu posso vir aqui e impressionar você, dizer que eu sou 100% em tudo, que eu não falho, que eu não erro. E aí, ao entrar na minha casa e fechar a porta da minha casa, eu paro de viver a personagem e sou realmente quem eu sou. Começo a gritar, começo a falar palavrão, começo a mentir. Ou entro nas redes sociais e começo a ter conversas que desagradam a Deus, ou até mesmo no celular. Ou no meu emprego, eu faço aquela mentirinha, aquela falcatruazinha, aquele imposto sonegado. Ou eu fico devendo no comércio. A quem nós queremos enganar? Isso é viver de aparência. Isso é ser aquilo que nós não devemos ser. O segundo diagnóstico que Jesus quer fazer é a falsidade. Na minha infância, a boneca Barbie era o meu sonho de consumo. Eu amava a Barbie. E era muito caro ter uma Barbie original. Hoje em dia se compra Barbie muito barato. Mas na minha infância era muito caro. E isso tornava o desejo ainda maior.
E eu tive uma Barbie original e várias falsificadas. E eu tinha uma raiva daquelas Barbie falsificadas. Porque elas não dobravam a perna, o cabelo delas não dava para fazer nada, porque se fizesse... Elas até aparentavam ser. Elas até eram bonitinhas. Mas elas não eram. Isso que acontece com falsidade, com coisas falsificadas. Religiosidade. Muitas vezes, quando eu ouvia essa palavra, eu dizia, não, eu não sou religiosa. Religioso é aquele que sobe as escadas de joelho, ou que faz penitência, ou que bate com a cabeça no muro. Eu não sou religiosa. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que eu era religiosa sim. E você não pense que você não é porque você é religioso, muitas vezes sim. Sabe quando nós somos religiosos? Quando a gente quer dar um de quarta pessoa da Trindade, e a gente diz assim, ó, porque eu oro, eu jejuo, eu subo um monte, desço um monte, faço voto. Eu mereço, Senhor. Porque eu faço e eu aconteço. Eu dizimo, eu oferto, eu leio a Bíblia. Tudo isso você tem que fazer. Mas, querido, o único eu que tem que prevalecer na minha e na sua vida é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós somos apenas pó sem a presença dEle. Apenas pó. Pela misericórdia dEle, Ele nos usa. O quarto diagnóstico que Jesus quer fazer: infrutíferos. Nós temos sido muitas vezes infrutíferos. A falta de frutos desagrada a Deus. Como eu falei, todos nós fomos criados com um propósito. E o propósito dele não foi te fazer folhagem de decoração. A folhagem de decoração ela é até bonita, mas não foi esse o propósito. Ele te fez como árvore frutífera. Árvore frutífera para quê? Qual é a finalidade de uma árvore frutífera? Além de dar os frutos. Alimentar. Esse é o propósito de uma árvore frutífera. Alimentar. E eu tenho uma história que eu já compartilhei várias vezes aqui na igreja. Se você ouviu, você vai ouvir de novo pela quarta, quinta, sexta vez. Se você não ouviu, vai ouvir pela primeira vez hoje. Porque eu penso que essa história, ela se encaixa muito no que nós estamos conversando hoje. Eu devia ter aproximadamente uns 8 anos de idade, e o meu pai tinha plantado um pé de limão. E o meu pai tinha um xodó naquele pé de limão, e passaram-se os dias, os meses, e ele ia todos os dias lá olhar se o pé de limão tinha dado limõezinhos. E passou-se o tempo e nada do pé de limão frutificar. E eu via o meu pai todos os dias ir lá. E aí eu tive uma brilhante ideia. Vou fazer desse pé de limão dar limão. Fui até um outro pé de limão que tinha limões. Colhi alguns limões. E fui no pé de limão que não tinha limãozinho. E aí, qual foi a brilhante ideia? Espetei os limões nos espinhos. E o pé de limão ficou lindo, cheio de limãozinho. Eu saí toda feliz. Pai, o pai não sabe o que aconteceu. Aí ele disse, o que, minha filha?
o teu pé de limão está cheio de limãozinho. Vem, pai. E ele foi. Mas ele tinha visto o pé de limão um dia antes e não tinha limãozinho. Como assim? O que tinha acontecido? Um milagre no pé de limão? E ele foi. Chegando ao pé de limão, ele já achou estranho porque os limões já eram meio grandinhos. Além dele ter frutificado, ele já frutificou grande. E quando ele colhe o primeiro limão, ele descobriu toda a verdade. O limão estava espetado no espinho. O que a pastora quer falar com isso? A pastora está viajando? Não. Eu estou falando para você, o mesmo que Jesus quis falar para os apóstolos. O meu pé de limão era de verdade, o limão era de verdade, porém, não foi ele que produziu. Aqueles limões estavam ali apenas de aparência. Aquela figueira estava cheia de folhas, mas era apenas aparência. Ela não possuía frutos. Duas histórias, duas árvores. O que isso tem a ver com a minha vida? Feche seus olhos aí onde você está. E se você me permitir fazer algumas perguntas, você não vai responder para mim. É você e Deus. Mas eu gostaria que você se desligasse da janta que vai ter esperando você em casa, dos problemas que você tem que resolver amanhã. E use esse momento para você refletir um pouquinho. Você agora é a árvore. Como está essa árvore? Ela está vivendo de aparência ou de essência? Você tem dado frutos? Seu fruto é bom? Quem tem se alimentado do fruto que você dá? O teu fruto está macio? Está doce? Está nutritivo? Ou será que ele está pequeno, duro, azedo, amargo, ou até mesmo envenenado? Você pode abrir os seus olhos. Algo que falou muito forte no meu coração, quando eu questionei ao Espírito Santo essa questão do propósito de uma árvore. Ele falou muito forte ao meu coração que nenhuma árvore ela se alimenta do seu próprio fruto. Nenhuma árvore. Aquilo que você carrega não é para você. É para você doar, é para você alimentar outras pessoas. Deus, Ele fez a árvore, eu e você, para cumprir um propósito, para dar fruto. Mas Ele tem um destino certo. Pessoas. Pessoas que precisam de alimento, de nutrição, de energia, de vida. Pessoas que muitas vezes, para conseguir o fruto, elas vão te machucar, elas vão te ferir. Ou você nunca, diante de uma goiabeira carregada, pegou uma varinha e cutucou para pregar o fruto? A gente não faz isso. Agora passe para o lado espiritual. Muitas vezes o seu fruto, o fruto que você carrega, que não é seu, que é para você doar, as pessoas que estão mais próximas de você, talvez vão te ferir, talvez vão te trair,
talvez vão te decepcionar, vão te frustrar. Mas eu quero te dizer que isso não pode te paralisar. Prossiga. É fácil? Não. É tão difícil lidar com a ingratidão, não é mesmo? É tão difícil a gente se doar tanto para quem a gente ama e não receber nada em troca. Dói. Para mim é uma das dores mais terríveis. Não que eu faça esperando algo de alguém, mas dói. Nós somos seres humanos e nós temos sentimentos. Em 1 Pedro, tem um texto que eu gostaria de ler com você. Ele é um pouco grande, mas eu penso que ele é muito importante para ser lido nessa noite. Medite um pouquinho nessas palavras. O título já é muito forte: Sofrer por fazer o bem. Resumindo, sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, humildes. Isso vale para todos, sem exceção. Nada de retaliação, nada de língua afiada para o sarcasmo. Em vez disso, abençoem quem é a obrigação de vocês. Assim serão uma bênção e também receberão bênção. Quem quer abraçar a vida e ver dias cheios de bem, eis o que tem de fazer. Não diga nada maldoso ou capaz de ferir. Despreze o mal e cultive o bem. Persiga a paz com todo o empenho. Deus aprova tudo isso. Ouvindo e respondendo bem ao que é pedido, mas volta as costas para os que fazem o mal. Se vocês fazem o bem com o coração e a alma, quem os impedirá? Ainda que sofram por causa disso, é o melhor para vocês. Não deem uma segunda chance à oposição, em condições favoráveis ou desfavoráveis. Mantenham o coração atento em adoração a Cristo, Senhor de vocês. Estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar por que vocês adotaram esse estilo de vida, sempre com a maior gentileza. Tenham uma consciência tranquila na presença de Deus, de modo que quando as pessoas jogarem lama em vocês, não consigam sujá-los. Seus inimigos vão acabar percebendo que eles é que precisam de um banho. É melhor sofrer por fazer o bem, se é isso que Deus quer, do que ser punido por fazer o mal. Afinal, o que Cristo definitivamente fez, sofreu por causa dos pecados dos outros, o justo pelos injustos. Ele sofreu tudo isso, foi morto e ressuscitou para nos conduzir a Deus. Querido, não vamos viver de aparência. Aqui na nossa igreja nós temos vários pastores, várias pastoras, vários líderes, e cada um, se você observar, tem um jeito diferente de ministrar. Cada um. Ninguém aqui foi formatado. O pastor Júnior não pegou assim, nós e formatou todo mundo. Todo mundo vai ser o pastor Júnior. Todo mundo vai dar o pulinho. Todo mundo vai... Não. Cada um tem o seu jeito único. Em especial, eu amo a todos, mas eu amo mais o meu marido, que também é meu pastor. Mas eu tenho um privilégio a mais que vocês, porque eu conheço ele verdadeiramente nos bastidores. Eu sei o que é ter o meu pastor e marido acordar triste, de mau humor, mas eu quero te dizer, querido, que eu posso falar, tanto eu como os meus filhos, que eu sei que ele vive o que ele prega. E isso, querido, não tem preço. Isso é viver na essência. Ele erra? Com certeza. Ele falha? Com certeza. Ele é homem. Mas eu sei que ele não vive de aparência. E assim como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, eu quero ser. Não pregar igual o pastor Júnior e não ser igual o pastor Júnior. Mas eu quero ser parecido com Jesus, como tu é, amor. Você me inspira demais. Eu não estou falando isso porque ele pediu para te impressionar.
Não pense você que a gente não tem as nossas discussõezinhas, que eu concordo com ele com tudo e ele concorda comigo com tudo. Não. Eu estou falando isso para você, porque assim como ele me inspira a não viver de aparência, eu quero te inspirar também a não viver de aparência. E eu quero que você me inspire a não viver de aparência. Que a nossa essência, ela possa sair do nosso interior. O que é a essência num perfume? É o que faz aquele perfume ter sentido, significado, valor. Que a nossa essência, ela possa sair de dentro de nós, de dentro dessa embalagem, e exalar o bom perfume de Cristo. Se coloque de pé. Essa semana nós tivemos, na quarta-feira à noite, uma notícia que nos abalou e nos deixou tristes. Como família Igreja Reviver, nós recebemos a notícia que o Itamar tinha partido para a glória. E eu confesso a dizer para vocês que eu chorei muito. A Marli, Sofia, Karina, Rafa estão nos acompanhando pela internet. As nossas orações. Estamos juntos, somos família. A dor de vocês é a nossa dor. Mas o Espírito Santo, ele tem nos confortado. E essa partida repentina do Itamar me fez refletir em algumas coisas. E uma delas é que o Itamar me inspira demais. Um homem que ele era imparável. Muita gente até não gostava muito do jeito dele. Mas sabe no que ele me inspira demais? Se eu pudesse resumir o Itamar em uma palavra: verdadeiro. Ele não usava máscaras. Ele não se fazia de ser o que ele não era para agradar. Ele era. Querido, Jesus chamou o Itamar na quarta-feira. Jesus voltou para o Itamar na quarta-feira. Mas hoje pode ser o meu e o seu dia. E aí? Se Jesus chegar diante de mim e eu partir hoje, amanhã quando vocês falarem, a pastora Michele faleceu, pelo que eu serei lembrada? Que legado eu vou deixar? Que frutos eu vou deixar? Ou será que eu serei apenas uma figueira que tinha folhas, que impressionava, mas que não tinha frutos? Ou será que eu serei lembrada como aquele pé de limão, que até tinha limões, mas eles estavam ali colocados, eles estavam enxertados. Por mim mesma eu não tinha produzido nada. É muito sério. E nós temos brincado. Nós temos levado os nossos dias muito no automático. Acordamos todos os dias, vamos trabalhar, adquirir. Chega em casa cansado, mal dá atenção para o filho, para o marido. Para Deus então, Senhor, obrigado por esse dia, boa noite, amém. E outro dia, tudo novamente. O que realmente importa? O que nós temos dado? O nosso melhor? Qual tem sido a prioridade da minha e da tua vida? Ter ou ser? É muito bom ter uma casa boa, ter um carro bom. Eu também gosto. E não tem pecado nenhum nisso. Nós temos que desfrutar sim do melhor dessa terra. Mas não é isso que vai preencher o nosso ser. Não é esse o nosso propósito. O Senhor, pela misericórdia, por ser um Pai amoroso que nos ama tanto. Querido, se eu for falar sobre bênçãos materiais aqui, lá em casa a gente é totalmente desprendido. E Deus nos abençoa com força sem a gente pedir. Porque Ele sabe onde é que está o nosso coração. O meu coração e o teu coração tem que estar em, enquanto aqui viver, cumprir o nosso propósito.